Vida e Ensinos, capítulo 23. Em visita aos irmãos. Enquanto estávamos em Oswego, no início de 1850, fomos convidados para visitar Camden, cidade situada a mais ou menos 60 quilômetros do leste. Antes de sair, foi-me mostrado o pequeno grupo de cristãos daquele lugar e, entre eles, vi uma mulher que demonstrava muita religiosidade, mas era hipócrita e estava enganando o povo de Deus. A reunião em Camden. No sábado de manhã, um bom grupo se reuniu para o culto, mas a mulher enganadora não estava presente. Perguntei a uma irmã se estavam ali todos os membros de seu grupo. Ela disse que sim. A mulher que eu havia visto na visão morava a cerca de 6 quilômetros de distância e a irmã não se lembrava dela. Mas logo ela entrou e eu a reconheci imediatamente como a mulher cujo verdadeiro caráter o Senhor me havia mostrado. No decorrer da reunião, ela falou longamente, dizendo que tinha perfeito amor e experimentava santidade de coração, que não tinha provas nem tentações, mas desfrutava perfeita paz e se submetia à vontade de Deus. Voltei da reunião para a casa do irmão Preston, sentindo grande tristeza. Naquela noite, sonhei que tinha se aberto diante de mim um compartimento secreto, cheio de lixo, e foi-me dito que eu devia limpá-lo. À luz de uma lanterna, removi o lixo e disse àqueles que estavam comigo que o quarto poderia ser ocupado com coisas de mais valor. Domingo de manhã, reunimos-nos com os irmãos e meu esposo se levantou para pregar sobre a parábola das 10 virgens. Ele não sentia liberdade para falar e propôs que tivéssemos uns momentos de oração. Curvamo-nos perante o Senhor e nos entregamos à oração fervorosa. Removeu-se a nuvem escura e fui arrebatada em visão, sendo-me novamente apresentado o caso daquela mulher. Ela me foi mostrada como estando em trevas completas. Estampava-se no rosto de Jesus seu desagrado contra ela e seu marido. Aquele olhar de repreensão me fez tremer. Vi que ela tinha agido de forma hipócrita, declarando santidade, ao passo que tinha o coração inteiramente corrompido. Quando saí da visão, relatei o que tinha visto, com comoção e fidelidade. A mulher disse calmamente: "Estou satisfeita pelo fato de o Senhor conhecer meu coração. Ele sabe que o amo. Se apenas meu coração pudesse se abrir para ser examinado, os senhores veriam que é puro e limpo." Alguns dos presentes vacilaram. Não sabiam se deveriam crer no que o Senhor me havia mostrado ou permitir que as aparências pesassem contra o testemunho que eu tinha apresentado. Não muito tempo depois disso, apoderou-se da mulher um medo terrível. Ela foi tomada de pavor e começou a se confessar. Chegou a ir de casa em casa entre seus vizinhos incrédulos, confessando que o homem com quem vivia durante anos não era seu esposo e que ela havia fugido da Inglaterra, deixando um marido bondoso e um filho. Confessou muitos outros atos errados. Seu arrependimento parecia ser genuíno e, em alguns casos, restituiu o que havia tomado ilicitamente. Em resultado dessa experiência, nossos irmãos e irmãs em Camden e seus vizinhos
ficaram plenamente firmados na crença de que Deus me revelara as coisas de que eu tinha falado, e por misericórdia e amor lhes fora dada a mensagem para os livrar daquele engano perigoso. Em Vermont, na primavera de 1850, decidimos visitar Vermont e Maine. Deixei meu pequeno Edson, na época, com 9 meses de idade, na casa da irmã Bonfoy, enquanto prosseguíamos fazendo a vontade de Deus. Trabalhamos arduamente, sofrendo muitas privações, para conseguir pouco. Encontramos os irmãos e irmãs dispersos e confusos. Quase todos estavam contaminados por algum erro e pareciam zelosos de suas próprias opiniões. Frequentemente sofríamos angústia intensa por ver quão poucos estavam dispostos a escutar as verdades bíblicas, ao passo que avidamente se apegavam ao erro e ao fanatismo. Fomos obrigados a fazer um percurso cansativo de 65 quilômetros de carruagem para chegar em Sutton, que era o lugar determinado, reagindo contra o desânimo. Na primeira noite, após nossa chegada ao lugar da reunião, fui oprimida pelo desânimo. Procurei vencê-lo, mas parecia impossível dominar meus pensamentos. A lembrança de meus filhos pequenos me afligia o coração. Tínhamos deixado no estado do Maine um com a idade de 2 anos e 8 meses e em Nova York o outro com 9 meses. Tínhamos acabado de fazer uma viagem cansativa com grande sofrimento, e eu pensava naqueles que desfrutavam a companhia de seus filhos no próprio lar com tranquilidade. Relembrei nosso passado, trazendo à mente expressões que tinham sido usadas por uma irmã havia apenas poucos dias, a qual achava que devia ser muito agradável andar viajando pelo país sem coisa alguma para me incomodar. Era exatamente a vida que ela gostaria de desfrutar. Naquela mesma ocasião, meu coração ansiava por meus filhos, especialmente o menor, que estava em Nova York. Eu tinha acabado de sair de meu quarto, onde estive batalhando com meus sentimentos e com muitas lágrimas buscando do Senhor forças para conter a reclamação, a fim de alegremente renunciar a mim mesma por amor a Jesus. Nesse estado de espírito, adormeci e sonhei que um anjo alto estava ao meu lado e me perguntava por que estava triste. Contei a ele os pensamentos que me haviam perturbado e disse: faço tão pouco, por que não podemos estar com nossos filhos e desfrutar a companhia deles? Ele falou: você entregou ao Senhor 2 belas flores, cujo aroma é perante ele como um incenso suave, e a vista dele é mais precioso do que o ouro e a prata, pois é uma dádiva sincera. Ela faz vibrar cada fibra do coração como nenhum outro sacrifício o faz. Você não deve olhar para as aparências do momento, mas conservar seus olhos unicamente em seu dever, apenas na glória de Deus, e trilhar os caminhos abertos por sua providência. Então sua estrada se iluminará diante de você. Toda renúncia própria e todo sacrifício são fielmente registrados e terão sua recompensa. Trabalhos no Canadá. A bênção do Senhor acompanhou nossa conferência em Sutton, e depois de terminada a reunião, partimos para o leste do Canadá. Minha garganta me incomodava muito e eu não conseguia falar alto, nem mesmo cochichar, sem sofrimento.
Em viagem, orávamos pedindo forças para resistir à jornada. Assim, fomos até chegar em Melbourne. Esperávamos encontrar oposição ali. Muitos dos que diziam crer na breve vinda do nosso Senhor combatiam a lei de Deus. Sentíamos a necessidade de forças do alto. Oramos para que o Senhor se manifestasse a nós. Eu orava com fervor para sarar da garganta e recuperar a voz. Tive a prova de que a mão do Senhor havia me tocado ali. A dificuldade foi imediatamente removida e a voz ficou clara. A luz do Senhor brilhou ao redor de nós naquela reunião e desfrutamos de grande liberdade. Os filhos de Deus foram intensamente fortalecidos e animados. Reuniões em Johnson. Logo voltamos a Vermont e realizamos uma reunião notável em Johnson. De passagem, paramos vários dias na casa do irmão Butler. Achamos que ele e outros cristãos ao norte de Vermont tinham sido extremamente perturbados e provados pelos falsos ensinos e fanatismo desenfreado de um grupo de pessoas que alegava ter santificação completa e, sob a aparência de grande santidade, seguiam um estilo de vida que trazia desonra ao nome de cristão. Em sua vida e caráter, os dois homens, líderes do fanatismo, eram muito parecidos com aqueles que 4 anos antes tínhamos encontrado em Claremont, New Hampshire. Ensinavam a doutrina da santificação em último grau, alegando não poderem pecar e estarem preparados para a trasladação. Praticavam mesmerismo e diziam receber iluminação divina ao estarem numa espécie de transe. Não se ocupavam com o trabalho regular, mas em companhia de 2 mulheres, que não eram suas esposas, viajavam de um lugar para outro, exigindo hospitalidade do povo. Mediante sua influência sutil e hipnotizante, conquistaram a simpatia de alguns jovens filhos de crentes. O irmão Butler era homem de toda a integridade. Estava perfeitamente ciente da má influência das teorias fanáticas e era ativo na oposição aos falsos ensinos e pretensões arrogantes daqueles homens. Além disso, explicou-nos que não cria em visões de nenhum tipo. Com certa relutância, o irmão Butler concordou em assistir à reunião na casa do irmão Lovejoy, em Johnson. Os 2 homens, líderes do fanatismo e que haviam grandemente enganado e oprimido os filhos de Deus, compareceram à reunião, acompanhados das 2 mulheres vestidas de linho branco e com os longos cabelos negros soltos sobre os ombros. Os vestidos de linho branco deveriam simbolizar a justiça dos santos. Eu tinha uma mensagem de reprovação para eles. Enquanto eu falava, o principal daqueles 2 homens mantinha os olhos fixos em mim, como já haviam feito os hipnotizadores. Mas eu não temia sua influência hipnótica. Do céu me era dada força para me sobrepor ao seu poder satânico. Os filhos de Deus que haviam estado em cativeiro começaram a respirar livremente e a se alegrar no Senhor. Durante a reunião, aqueles fanáticos procuraram se levantar para falar, mas não tiveram oportunidade. Foi explicado a eles que sua presença não era necessária, mas preferiram ficar. Então, o irmão Samuel Runs pegou no encosto da cadeira em que uma das mulheres estava sentada e arrastou-a para fora da sala,
levando a porta fora até o gramado. Voltando à sala, conduziu da mesma maneira a outra mulher. Os 2 homens saíram da sala, mas tentaram voltar. Enquanto era feita a oração final da reunião, o segundo dos 2 homens veio à porta e começou a falar. A porta foi fechada diante dele. Ele a abriu e começou de novo a falar. Então o poder de Deus veio sobre meu esposo. Tinha o rosto pálido ao se levantar de sobre os joelhos. Ergueu as mãos diante do homem, exclamando: O Senhor não necessita de seu testemunho aqui. O Senhor não quer que você fique aqui para perturbar e oprimir seu povo. O poder de Deus encheu a sala. O homem pareceu aterrorizado e, recuando através do corredor, entrou em outra sala. Cambaleou e caiu de encontro à parede e, recobrando o equilíbrio, achou a saída da casa. A presença do Senhor, que foi tão desagradável para os pecadores fanáticos, impressionou com respeitável solenidade o grupo. Depois que os filhos das trevas se foram, uma doce paz do Senhor tomou conta de nosso grupo. Após essa reunião, os falsos e astutos professores da santidade perfeita nunca mais puderam restabelecer seu poder sobre nossos irmãos. A experiência dessa reunião nos ganhou a confiança e a solidariedade do irmão Butler.